Bom dia! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Aeródromo de Ponte Sor e ao Portugal Air Summit, a maior cimeira aeronáutica da Península Ibérica. Aqui reúnem-se as entidades e personalidades mais relevantes da indústria que irão debater e analisar o potencial e o futuro da aviação, sem esquecer o setor militar e o aeroespacial. Neste evento encontram-se as principais empresas e entidades que fazem do céu a estrada perfeita para definir novos caminhos. Depois de um ano desafiante para tantos setores da economia e das sociedades de todo o mundo, arrancamos hoje aqui a 5ª edição do Portugal Air Summit. Um aplauso. Só vejo senhores, não vejo se estão a sorrir, se não, espero que sim. Seja uma manhã e uma tarde muito produtivas. Arrancamos então com o tema central que se chama Flying for a New Start. Mais do que nunca é preciso discutir o futuro da aviação e as possíveis rotas que é necessário criar para uma reestruturação e uma recuperação sustentáveis. É para mim um enorme prazer estar na vossa companhia e ser uma espécie de copiloto deste evento. Bom, se calhar eu sou mais a torre de controle, porque vou estar aqui a mediar o início e também o final de cada conversa que vamos aqui ter. Nestes dias vão passar pelos nossos 2 estúdios, ora vejam, 200 oradores, distribuídos por 89 conferências, hoje, amanhã e sexta-feira. E para fechar, ainda irá haver um fim de semana repleto de surpresas e de espetáculos para toda a família. Aproveito também para relembrar que este evento pode e deve ser seguido através de um streaming em direto que dará acesso às conferências dos 2 estúdios. Para além disto, está também disponível o canal MyPaz, com conferências, entrevistas, reportagens e painéis de comentadores. E como o que mais desejamos, acho eu, é mesmo levantar os pés da terra, vamos então dar início a este primeiro dia de conversas. Chamo aqui ao palco o Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sor, onde eu dormi muitíssimo bem, só para ficarem a saber. Hugo Hilário, por favor. Ver o pôr do sol a nascer foi maravilhoso. Bom dia a todas e a todos. Cabe-me hoje o privilégio de vos dar uma nota breve, introdutória e de boas-vindas a este nosso evento. Bem-vindos ao Aeródromo Municipal de Ponte Sor, bem-vindos a Ponte Sor, bem-vindos ao Portugal Air Summit 2021. Como anfitrião e neste dia especial, e como vos já referi, tenho o privilégio de vos receber naquela que já é reconhecida como a maior cimeira aeronáutica da Península Ibérica. O nosso cluster aeronáutico, o cluster aeronáutico de Ponte Sor, resulta obviamente de vários ciclos de investimento e que hoje, embora seja obviamente suspeito em referi-lo, tem uma evolução notável e já reconhecida por todos. Um dia entendemos que era necessário fazer algo mais, que era necessário promover ainda mais este nosso investimento do aeródromo municipal, que era necessário que o fizesse crescer. E foi assim que nasceu o Portugal Air Summit. Esta nossa simples ideia à altura transformou-se subitamente num caso de sucesso internacional que consideramos que estimula e impulsiona, obviamente, o crescimento destes setores no nosso país. O Portugal Air Summit 2021 trará certamente oportunidades únicas e, principalmente, a urgente e necessária oportunidade para a discussão da retoma do setor. Portugal Air Summit 2021, abrilhantado também com um evento único na Europa, o EUROC, tendo Ponte Sor
e o país a presença de algumas dezenas de universidades e de algumas centenas de estudantes de toda a Europa a fabricar os seus rockets aqui neste nosso espaço. Terei, e por isto é que vos referi que só faria uma nota introdutória, terei a oportunidade, no encerramento deste nosso evento, de fazer o balanço daquela que é a evolução, ou que tem sido a evolução do Portugal Air Summit, mas também do nosso aeródromo municipal e do cluster que lhe está, obviamente, associado. Quero, com toda a sinceridade e gratidão, agradecer a presença do Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. Pedro Nuno Santos, e do Sr. Ministro da Defesa Nacional, Dr. João Gomes Cravinho, reforçando as boas-vindas a todos e a todas e fazendo de votos que aproveitem os momentos únicos que o nosso Portugal Air Summit certamente vos proporcionará. É com grande honra, com grande satisfação que chamo aqui ao palco para a abertura oficial do evento o Sr. Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. Obrigado a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pontessor, Hugo Hilário, Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército, ilustres oradores e participantes do Portugal Air Summit 2021. Bom, em primeiro lugar, deixem-me partilhar a minha enorme satisfação por estar aqui na abertura da 5ª edição do Portugal Air Summit. Isto é a maior cimeira aeronáutica internacional da Península Ibérica, como referiu o Sr. Presidente Hugo Hilário. Portanto, muito obrigado, Hugo Hilário, pelo convite para cá estar. Este é um evento de excelência e é um evento da maior relevância para o nosso país, obviamente para o Alentejo, que demonstra, assim, mais uma vez, a sua posição estratégica no desenvolvimento nacional. O espírito vibrante deste Air Summit é também uma manifestação do dinamismo do setor aeronáutico, do espaço e da defesa e da importância destes setores para o nosso desenvolvimento social e económico. Parabéns pela organização desta 5ª edição, mas parabéns, sobretudo, pelo trabalho feito ao longo dos anos, permitindo que o Air Summit se tenha consolidado nacionalmente e internacionalmente como um ponto de encontro incontornável dos stakeholders e das personalidades mais relevantes deste setor. O mote do evento deste ano, Voando para um Novo Começo, é precisamente o sinal de esperança que precisamos. É um sinal de esperança na recuperação deste setor a que nos associamos depois da experiência da pandemia, que foi tremendamente dura para todos nós, mas muito dura mesmo para o setor aeronáutico. Do lado do Ministério da Defesa Nacional, este ano, trazemos ao Portugal Air Summit, entre outras atividades, o tema da edificação cooperativa de capacidades militares, num painel organizado pelas Forças Armadas e pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Apresentaremos projetos que consideramos centrais para o futuro da Defesa Nacional, na área do treino de helicópteros, o projeto MHTC, na área das aeronaves não tripuladas, o projeto MUSAS, e na área da ciberdefesa, o CAI, e na área do conhecimento também, na área do conhecimento situacional em cenários urbanos complexos, o projeto AMID-UT. A palavra-chave para todos estes projetos é, como o nome do painel indica, cooperação. Cooperação entre a indústria nacional, as universidades, os centros de investigação, os poderes públicos nacionais e locais, as Forças Armadas. Mas também cooperação e colaboração no plano internacional e particularmente no plano europeu. Com efeito, uma indústria de defesa forte, assente numa colaboração estreita entre os vários atores públicos e privados, é crucial para a capacidade das nossas Forças Armadas levarem a cabo as suas missões. Mas é também fundamental
para a recuperação da economia nacional e da economia europeia com base na inovação tecnológica. E temos vários exemplos daquilo que eu acabo de dizer. O cluster AED, Aeronáutica, Espaço e Defesa, é um caso exemplar, um caso altamente inovador e internacionalizado, que exporta 87% da sua produção. Também o cluster da defesa aumentou o seu peso no conjunto das exportações portuguesas, passando de 1,6% em 2010 para 2,8% em 2019, com um contributo significativo do setor aeronáutico. E a nossa expectativa é que esta tendência positiva se mantenha. As indústrias que integram este cluster estão hoje bem integradas nas cadeias de abastecimento internacionais e têm demonstrado capacidade de formar e de reter trabalhadores altamente qualificados. Estas são vantagens competitivas no mercado internacional, e em particular no mercado europeu, em que a concorrência continua a ser dominada por grandes grupos empresariais e em que as pequenas e médias empresas, como bem sabem, continuam a enfrentar grandes desafios para se afirmar. Uma parte fundamental da resposta a este desafio é ganhar escala. E a forma mais promissora de o fazer para as nossas empresas é aumentando a sua participação internacional, nomeadamente em projetos colaborativos europeus. Na área da defesa, e com potencial interesse para os representantes da indústria aqui presentes, destaco as oportunidades abertas pelos projetos da Agência Europeia de Defesa, da Agência Espacial Europeia, da NATO e da Cooperação Estruturada Permanente, a PESCO, bem como as significativas oportunidades de financiamento que estão agora disponíveis através do novo Fundo Europeu de Defesa, cujo orçamento ascende a 7,9 mil milhões de euros. Estou consciente do papel crítico que o Governo tem a desempenhar no apoio aos esforços de internacionalização das empresas portuguesas. E no que toca ao Ministério da Defesa Nacional, importa sobretudo garantir que o Estado seja eficaz na facilitação da internacionalização da base tecnológica e industrial de defesa. Nas minhas intervenções na União Europeia, tenho feito sempre questão de defender a importância das PMEs neste setor, como focos indispensáveis de inovação e de dinamismo. Permite-me também sugerir que seria interessante as empresas desenvolverem trabalho no sentido de criarem associações que permitam às nossas PMEs ter mais voz e mais visibilidade no plano internacional e, sobretudo, no plano europeu. Em termos europeus, um dos principais esforços do Ministério da Defesa Nacional durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre deste ano, foi precisamente o de garantir a aprovação do Fundo Europeu de Defesa e do seu programa de trabalhos, em colaboração com a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho. E isso permitiu a abertura, ainda este ano, da primeira ronda de chamadas para propostas. Creio que é fundamental que a indústria nacional se familiarize com e tire o máximo partido destas novas oportunidades tão relevantes de financiamento. Podem contar com o EDD Portugal Defence para vos apoiar nesse sentido, pois é essa exatamente uma das suas missões. Uma outra área vital de trabalho que prosseguimos durante a presidência portuguesa foi a das tecnologias emergentes e disruptivas e o seu impacto na segurança global, em colaboração com a Agência Europeia de Defesa, a Comissão Europeia e a NATO. Uma das tendências globais fundamentais que marcam a nossa época tem a ver com as enormes transformações tecnológicas em curso, que representam oportunidades, mas representam também riscos vitais para a nossa segurança. À sua escala, esta transformação é semelhante à da revolução estratégica que resultou no desenvolvimento de armas nucleares. O aumento de competição entre grandes potências está a conduzir a uma rápida evolução de novos sistemas de armas que exploram os limites da ciência. E nesta revolução, os setores da aeronáutica e do espaço são essenciais para garantir que a Europa e Portugal, neste contexto, não fique reduzida a um papel de mero espectador. Isso seria remeter-nos para uma crescente insignificância estratégica. Esperamos
que o documento da Bússola Estratégica, em que os ministros da Defesa dos 27 países da União Europeia estão atualmente a trabalhar, e que será o primeiro conceito estratégico da União Europeia para a segurança e defesa, esperamos que a Bússola Estratégica possa fornecer à indústria algumas orientações adicionais em termos de futuras prioridades no domínio das tecnologias emergentes e disruptivas para o desenvolvimento de capacidades militares para a União Europeia. Aumentar significativamente as capacidades militares da União Europeia é instrumental, a nosso ver, para alcançar um objetivo estratégico fundamental. Nós precisamos de aumentar o nosso nível de ambição na defesa europeia e tornarmos-nos menos dependentes de terceiros para defendermos os nossos interesses vitais. Um domínio em que é necessária uma ação política mais robusta, tanto ao nível nacional como europeu, é o domínio do espaço. O espaço está a tornar-se cada vez mais congestionado, mais disputado e mais competitivo. Temos de promover e defender o acesso seguro da União Europeia e dos seus Estados-membros a este bem comum global. E é por isso que apoiamos o desenvolvimento de uma política espacial europeia específica em matéria de segurança e defesa, promovendo sinergias estreitas entre as indústrias civis e de defesa ligadas ao espaço. No plano nacional, estas mudanças obrigam-nos a adaptar-nos e a inovar, tanto no plano político como no plano das Forças Armadas. E também, aliás, no plano das indústrias civis, no plano da defesa. Nenhum país pode dar-se ao luxo de ficar para trás neste domínio vital. Nós temos meios limitados, mas podemos ter algumas ambições relevantes. E é isso que estamos precisamente a fazer no Governo. Aprovámos a Estratégia Nacional de Defesa para o Espaço, que será apresentada nas primeiras Jornadas de Defesa Nacional para o Espaço já este mês, em 26 e 27 de outubro. No âmbito do Programa Europeu Space Surveillance and Tracking, SST, nós colaboramos estreitamente com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, tendo inaugurado em maio passado o Centro de Operações Espaciais na Ilha da Terceira, nos Açores. Perspectivam-se também desenvolvimentos industriais interessantes com a participação da IDD Portugal Defence e outras empresas do cluster AED em Portugal. Os investimentos neste setor, como noutros que foram contemplados na Lei de Programação Militar, com 4,75 mil milhões de euros de investimento para os próximos 12 anos, são um contributo da Defesa Nacional para alavancar a capacidade industrial e empresarial do nosso país. Estes investimentos representam grandes oportunidades para os setores aqui presentes. Um dos eventos desta Cimeira Aeronáutica, ao qual gostaria muito de assistir, é o concurso europeu de lançamento de foguetões desenhados e montados por estudantes universitários e investigadores, o European Rocketry Challenge, promovido pela Agência Espacial Portuguesa. Este ano contam com a colaboração do Exército Português e os lançamentos serão efetuados a partir do Campo Militar de Santa Margarida. Felicito desde já a equipa do Instituto Superior Técnico por ser a primeira equipa portuguesa a participar nesta competição. A Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico foi, aliás, o curso com a nota mais elevada na primeira fase de acesso ao ensino superior neste ano letivo, o que demonstra uma apetência cada vez maior dos jovens portugueses para os temas da aeronáutica e do espaço. Isto é uma ótima notícia para o futuro deste setor, assim o saibamos devidamente aproveitar. A presença das universidades portuguesas no Portugal Air Summit representa uma necessária aposta estratégica nos setores do futuro. A formação, o recrutamento e a especialização de pessoas nestas áreas são, sem dúvida, o melhor que Portugal pode fazer se quiser assumir um papel ativo e de vanguarda nesta nova era tecnológica. No Ministério da Defesa Nacional, trabalhamos diariamente para este objetivo. Dois exemplos importantes são a Academia do Arsenal do Alfeite, lançada em abril, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, e a Academia Aeronáutica da OGMA, que também começará muito em breve as suas atividades. No Portugal Air Summit teremos também um painel de divulgação das especialidades de carreira na Força Aérea, que são muito variadas e desafiantes. E convido todos a passarem pelos expositores da Defesa Nacional, esperando sinceramente
que os muitos jovens que visitarão este espaço nestes dias se possam sentir atraídos para uma carreira nas nossas Forças Armadas. A todos e a todas desejo as maiores felicidades para os trabalhos destes próximos dias, os trabalhos da 5ª edição do Portugal Air Summit. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro, muito obrigada. Continuamos então esta sessão de abertura, dando agora a palavra ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. Seja bem-vindo também. Muito bom dia a todos, é um gosto enorme estar aqui convosco. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Souro, o Guilário, Sr. Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, permitam-me cumprimentar também as áreas que tutelo, o Sr. Presidente da ANAC, Sr. Vice-Presidente da NAV, eu julgo que está cá também a Presidente já da nossa querida companhia aérea Ristine e o Thierry, CEO da ANA Portugal, 2 franceses que lideram muito bem 2 importantes empresas do nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, é uma honra muito grande estar num evento desta dimensão, desta importância, sobre um setor e de um setor crítico para o mundo e crítico para Portugal. Se há meio de transporte que permiteu e que permite unir os povos e nos aproximar, é a aviação. Mais nenhum outro tem a capacidade de tão rapidamente aproximar povos de qualquer parte do planeta. E essa, de forma resumida, é o elemento mais importante neste setor. Tornar o planeta, em termos de distância, mais pequeno. É um setor muito importante desse ponto de vista, mas é um setor que pode ser muito mais importante ainda do ponto de vista do desenvolvimento dos territórios, das nações. E é isso que este cluster faz. Precisa de todo o carinho, apoio público, apoio privado para ser dinamizado, porque se nós todos viver num país melhor, que pague melhor, nós temos que ter setores mais avançados tecnologicamente. A aviação é um dos setores de ponta no mundo. E se nós quisermos que Portugal seja um país mais desenvolvido, nós precisamos de ter setores como o da aviação. E é por isso que o cluster que nós temos nesta região do país, em todo o território nacional, aliás, nosso país não é assim tão grande que não possamos dizer e, aliás, afirmar, e essa é a realidade, que o cluster, tendo aqui um núcleo muito importante, ele tem uma dimensão nacional. Este é o setor que nos poderá, de facto, permitir construir um país diferente. E esse é talvez o nosso maior desafio, conseguirmos mesmo que o país se desenvolva e consegui-lo fazer através da aviação. Também não deixa de ser importante referir o facto de nós, depois de décadas em que o país pareceu ter desistido do interior de Portugal e ter achado que o seu desenvolvimento se fazia numa estreita faixa do litoral entre Setúbal e Braga, nós conseguimos mostrar em Ponte Souro que o interior de Portugal tem a capacidade de ser parte do desenvolvimento nacional, de contribuir para o desenvolvimento nacional. E é por isso que também tem esta dimensão que mostra que este setor pode dar um contributo não só ao desenvolvimento de todo o território, mas em particular ao interior de Portugal, que está obviamente de parabéns em Ponte Souro e Ponte Souro em particular. Permitam-me falar de 2 temas em particular e não vos chatear mais do que vou chatear com estes 2 temas, e é a TAP e é o futuro aeroporto da região de Lisboa. Calhou-me na sorte de ter o setor da aviação num dos momentos mais difíceis da sua história. Mas quando nós assumimos responsabilidades, nós não escolhemos ficar só com dossiês fáceis,
Temos de ter a capacidade de os assumir, de os enfrentar e de lidar com eles, independentemente do desgaste que nos possam causar. A TAP não é uma empresa qualquer. A TAP é uma das mais importantes empresas do país. E um país como o nosso, que não tem a felicidade de ter a riqueza da Suíça ou da Noruega, tem a obrigação de saber preservar aqueles que são os maiores instrumentos de desenvolvimento económico nacional. A TAP é um dos maiores instrumentos de desenvolvimento económico nacional. A TAP não é uma empresa que possa apenas ser vista de forma isolada e analisada em função do resultado líquido do exercício anual. A TAP é uma empresa que tem que ser avaliada pelo contributo vasto que dá a toda a economia nacional. Portugal tem uma condição geográfica, qual, aliás, como todos os países, nós temos a nossa. E ela tem implicações na nossa forma de integração no globo e na Europa. Nós somos um país periférico no quadro europeu. Um país aonde só se chega, a não ser de Madrid para cá, que se chega de carro e de comboio, do resto do mundo, da Europa e do mundo, a Portugal só se chega de avião. E é importante que nós tenhamos consciência da localização e do posicionamento geográfico do país e o que é que isso representa relativamente aos setores que nós precisamos de acarinhar e de apoiar e as empresas que nós precisamos de ter. Portugal é periférico no quadro europeu, mas é central no Atlântico. Nós fizemos a nossa história, nós construímos o nosso país no Atlântico. E essa é também uma oportunidade e uma mais-valia que o setor da aviação, a TAP em particular, nos permite aproveitar. Ser centrais no Atlântico, periféricos na Europa, mas centrais no Atlântico. A TAP é o principal instrumento de ligação de Portugal ao Atlântico, ao outro lado do Atlântico. E não percebermos isto é não percebermos quais são os critérios e elementos mais fundamentais para dar centralidade a um país que no quadro europeu é periférico. A TAP. A TAP é a principal companhia europeia, a número um europeia, a ligar o Brasil à Europa, a ligar mais de 10 países africanos, que não apenas os de língua portuguesa, à Europa, e uma companhia que tem crescido bastante na ligação aos Estados Unidos da América. Isto dá uma centralidade ao nosso país que nós não temos o direito de desperdiçar. Nós sofremos uma pandemia que teve um impacto brutal, devastador no setor da aviação comercial. Devastador, em todo o mundo. Na TAP também. Em nenhum, e este é um desafio importante, nós temos que pensar sobre nós enquanto nação, enquanto povo. Tentarmos perceber porque é que em nenhum outro país europeu se questiona a intervenção e o auxílio público às suas companhias de bandeira. Em nenhum outro país europeu nós assistimos ao debate sobre o apoio e auxílio à sua companhia aérea de bandeira que nós assistimos em Portugal. E se alguma coisa isto nos diz sobre nós é que nós temos muito bem de pensar sobre nós próprios, sobre o nosso próprio país, sobre a forma como nós temos de olhar para o nosso próprio país. Porque é que nós colocamos em causa o apoio público a uma companhia de bandeira que dá centralidade a um país que é periférico no quadro europeu? Este é mesmo o nosso maior desafio. Nós, no Governo, também fazemos essa reflexão e nós conseguimos entender. O país é um país com grandes dificuldades económicas, com um povo que tem sofrido as agruras desta pandemia do ponto de vista económico e social e que obviamente tem dificuldade em compreender como é que se injeta tanto dinheiro numa companhia aérea. Nós temos consciência disto e temos respeito pelo povo português que se questiona sobre a utilidade de injetar tanto dinheiro numa companhia aérea. E é por isso que nós temos que ser exigentes com o debate político sobre o tema. E nunca deixar de esquecer que quando nós falamos da TAP, nós falamos da empresa ou de uma das 3 empresas que mais contribui para as exportações em Portugal. São 3.000 milhões de euros de exportações que são responsabilidade da TAP. E nós estamos a falar de um país que estruturalmente tem um grande problema económico. Um grande problema económico. O déficit da sua balança de pagamentos, que só é corrigido quando nós estamos em crise e deixamos de comprar e, portanto, de importar. As exportações são mesmo o maior desafio nacional e nós calculamos que destes 3.000 milhões de euros de exportações, 1.000 milhões de euros sejam exportações líquidas.
Isto é de uma importância crítica para um país que não pode se dar ao luxo de perder empresas exportadoras. A TAP não é apenas uma empresa exportadora. A TAP compra, e comprou em 2019, antes da pandemia, 1.300 milhões de euros de compras a mais de 1.000 empresas nacionais. Mais de 1.000 empresas portuguesas venderam 1.300 milhões de euros de fornecimento à TAP. Nós estamos a falar de uma empresa que não só está no top 3 das maiores exportadoras, a par da Auto Europa e da Galp, como estamos a falar de uma empresa que compra 1.300 milhões de euros em empresas nacionais. Nós estamos a falar de uma empresa que em 2019 trouxe 4 milhões de turistas para Portugal. 4 milhões de turistas que gastaram 1.500 milhões de euros no nosso país. Quando nós falamos da TAP, nós não falamos do resultado líquido do exercício da companhia, mas sim daquilo que a companhia proporciona a Portugal. Conscientes daquilo que preocupa o povo português, das dúvidas que tem, com muito respeito pelas suas dúvidas e críticas, nós temos todos a obrigação de explicar a importância da companhia aérea para este país. E é por isso que tem sido, apesar de difícil, nós temos nos entregado com muita convicção a defender a companhia aérea e tentar vencer esta batalha contra a vontade de muitos. Contra a vontade de muitos que querem ficar com o negócio que é da TAP. E, minhas senhoras e meus senhores, nós ouvimos as maiores análises, nomeadamente que a TAP poderia ser substituída por outra empresa. Em primeiro lugar, isso não é verdade. Nenhuma outra companhia aérea substituiria na íntegra a nossa companhia aérea, nem seria automático. A consequência para a economia nacional era sentida de imediato, da forma mais dura e grave sobre a vida dos portugueses e sobre o emprego dos portugueses. Mas mesmo que fosse substituída, uma coisa é a nossa empresa e o nosso negócio ser substituído por uma empresa portuguesa, outra coisa diferente é o nosso negócio ser substituído por empresas estrangeiras. É completamente diferente e volto aos pontos que aqui quis referir e chamar para a coação. Perdíamos automaticamente 3.000 milhões de euros de exportações. E os 700 milhões de euros de bilhetes que são comprados por portugueses à TAP passavam a ser 700 milhões de euros de importações. Para além de que as companhias aéreas estrangeiras que ficassem com parte do negócio da TAP tinham já a sua cadeia normal e contratualizada de fornecedores, que não seriam os fornecedores e as empresas portuguesas. A TAP e a importância da TAP é crítica. O debate e o tempo de explicação demora estes minutos e esse é o maior desafio, conseguir em pouco tempo explicar. Mas nós temos todos a obrigação de fazer esta explicação e a defesa da importância do investimento que está a ser feito na TAP para a economia nacional. E um agradecimento muito especial à Cristine por ter assumido liderar os destinos de uma companhia aérea num momento tão conturbado para a aviação e para a TAP. É de coragem e eu estou profundamente agradecido à nossa CEO. Mas sem sítio para os aviões aterrar e descolarem, serve-nos de pouco ter aviões. E esse é outro drama nacional sobre o qual nós temos também que refletir. Nós temos uma capacidade tremenda de nos autocriticar, de nos autoflagelar. E nós pagamos décadas e décadas as consequências disso mesmo. Andamos há 5 décadas a tentar nos entender sobre a localização de um aeroporto. Nós já testamos e estudamos, ao longo destas décadas, 17 localizações. Nós temos a capacidade de cada um de nós, mesmo sem perceber quase nada sobre aviação, todos nós temos a certeza sobre qual é a melhor localização. Cada um, é quase como se fosse cada um como se tivesse um clube de futebol. Eu sou do clube de futebol de Alcochete, eu sou do clube de futebol do Montijo, da Ota, eu até sou de Beja. Como se a decisão sobre a localização de um aeroporto pudesse ser feita dessa maneira. A localização de um aeroporto tem que ser feita no quadro de um estudo apurado, como o país já fez,
e depois o país como um todo tem que se entender e avançar. Parece estranho, porque quem está a governar somos nós. Mas quando nós tomamos posse em 2015, nós decidimos, para não continuar a atrasar, nós decidimos continuar a localização que tinha sido escolhida pelo governo anterior. E é por isso que nós decidimos, não vamos voltar a mudar, é no Montijo, vamos levar o projeto até ao fim. Bom, mas é que, entretanto, até quando muda a direção de um partido, também esse partido muda de posição. E isso aconteceu com o maior partido da oposição. E depois nós enfrentamos uma legislação, que é uma legislação, é verdade, e é para cumprir, tanto é para cumprir que está a ser cumprida, que exige parecer positivo de todos os municípios afetados pelo aeroporto. Portanto, um autarca, com todo o respeito, pode travar uma infraestrutura de importância nacional, neste caso, aliás, uma infraestrutura internacional, um aeroporto internacional. E é neste momento que nós temos. Ou os partidos não se entendem, ou uma lei que permite a um autarca vetar um aeroporto. E quando nós quisermos alterar a lei, e isto não é também ouvir as coisas mais extraordinárias, que é o desrespeito pela lei, não. Se o Parlamento existe para alguma coisa, é para aprovar e alterar a legislação. Aliás, é o trabalho que fazem todas as semanas. E se nós entendermos que alguma lei está errada, ela deve ser alterada. E esta está. Objetivamente está. E nós conseguimos o consenso e a maioria para o fazer. Foi exigido mais uma avaliação. Neste caso, uma avaliação ambiental estratégica. Estamos nesse processo. Vamos ter que esperar mais um ano e meio, para podermos tomar uma nova decisão e esperar que daqui a um ano e meio não haja uma alteração qualquer num partido ou num governo que volte a querer reequacionar a localização do aeroporto. Nós não temos o direito de estar sistematicamente no para-arranca. E o para-arranca vai caracterizando a forma como nós vamos olhando para o nosso país. E em 2019, antes da pandemia, nós já estávamos a recusar voos no aeroporto de Lisboa. Nós já estávamos a perder dinheiro, já estávamos a perder turistas, já estávamos a perder oportunidades de desenvolvimento e de criação de riqueza. E por isso nós não temos tempo a perder, temos uma avaliação ambiental estratégica, vamos cumpri-la, no final temos que tomar uma decisão e esperemos nós, desejavelmente, que os portugueses tenham a capacidade de decidir e de fazer e de concretizar. O país não pode atrasar mais, mas este serve também para a nossa reflexão sobre nós próprios, sobre a forma como nós vivemos, gerimos as nossas vidas, as nossas empresas e o nosso país. Ser capaz de decidir, mesmo consciente que as decisões não são perfeitas, que decisões perfeitas não existem, mas que mesmo assim nós temos que decidir. Se nós queremos ser a nação que ambicionamos e que temos a obrigação de ser. Nós precisamos de um novo aeroporto na região de Lisboa que sirva o país todo. Quando nós falamos de TAP e quando nós falamos de aeroporto na região de Lisboa, nós não estamos a falar de Lisboa. Já agora, a TAP, ainda assim, é a segunda companhia aérea a voar para o Porto. A primeira a ligar o Porto ao outro lado do Atlântico. Tantas vezes esquece este pormenor que a TAP é a primeira companhia aérea a ligar a cidade do Porto ao Brasil e aos Estados Unidos da América de forma direta. Minhas senhoras e meus senhores, isto não era bem para vocês, acho eu, pelo menos parte desse princípio, mas posso estar enganado também. Eu sou surpreendido sobre este tema todos os dias. Mas obviamente que homens e mulheres ligados ao setor da aviação acho que conseguem compreender melhor a importância que tem a TAP e o novo aeroporto para o desenvolvimento nacional. Mas isso não está garantido em todo o território e em todo o país. Não está sequer garantido nos interlocutores políticos que nós vamos tendo, porque obviamente é politicamente mais fácil, neste momento, nós fazermos um debate contra o dinheiro que está a ser injetado na TAP. É fácil, é tentador. E nós assistimos isso ainda recentemente num debate no Parlamento. É tentador a que um líder político aproveite o tema para fazer combate político, mas ao fazê-lo pode conseguir faturar do ponto de vista conjuntural, mas está a prejudicar o país e está a mostrar que não tem capacidade para poder liderar os destinos do país.
Minhas senhoras e meus senhores, o setor da aviação é crítico, como eu disse no início, para o desenvolvimento nacional. Nós, portugueses, temos direito a viver num país mais desenvolvido, que pague melhores salários. Isso passa pelo setor da aviação em todas as suas dimensões, passa obviamente também pela TAP e por um novo aeroporto. Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores.